Aparentemente, Estados Unidos colocou o Brasil no seu alvo. Vamos ver então o vídeo do professor Ricardo Marcílio e entender um pouquinho mais sobre essas questões, porque aparentemente acabou a treta com o Irã. O Brasil virou um novo alvo e as eleições estão chegando. Devemos nos preparar, nos preocupar ou achar que tá tudo bem? Acho que a terceira é a menos provável das opções. Mas vamos lá, bora de react. Me acompanha. Infelizmente, as notícias não são positivas. O Brasil está muito próximo de ser punido pelos Estados Unidos por investigações contra más práticas comerciais. E, claro, muito possivelmente alguns tipos de sanções, tanto tarifárias como não tarifárias, podem incorrer no comércio brasileiro. Por que será que isso está acontecendo e será que os norte-americanos têm razão sobre o assunto? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. Assim, via de regra, não. Tá? Porque... Primeiro ponto, Estados Unidos não deve ser xerife do mundo. Um país tem sua autonomia, sua soberania, e isso deve ser respeitado. Então já vou responder de início. Não quero saber qual que vai ser a desculpa, se ele vai... Ah, mas olha por esse... Não, foda-se. Não. Sabe... Um país só pode fazer algo contra o outro se estiver dizendo respeito ao que ele está consumindo, ao que ele está pegando. Por exemplo... China parou as exportações da Argentina porque eles estavam usando produtos que não são permitidos na legislação, não são permitidos dentro da China. Beleza, faz sentido, é uma questão regulatória, eles não aceitam lá, não vão comprar de um país que tem esse produto nas suas carnes, etc. Ok, Estados Unidos quer fazer isso porque temos um agrotóxico, tem agrotóxico no nosso café e por isso eles não aceitam? Beleza. Mas agora, por questões internas e comerciais nossas, cheira... Tá sentindo? Tá? Tá. Intervencionismo. Tem cheirinho de intervencionismo, cheirinho de chapeuzinho de xerife, vou botar, dar pitaco na América do Sul. Bora seguir. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Galera, presta bastante atenção que a Nomad, parceiraça aqui do canal, está te ofertando... Vai lá na Nomad, vê o QR Code, qualquer coisa, vê o vídeo original, dá uma olhada lá. Vou pular aqui, porque, né, como não vamos ganhar nada, mas vai lá fortalecer o canal do professor. E não esquece de já deixar o like antes de terminar de ver o vídeo. E se inscreve se não é inscrito, vamos dar essa chance. Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Olha o código aí. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Brasil realmente está muito próximo de sofrer mais sanções dos Estados Unidos. Os americanos, ano passado, colocaram uma série de taxas, uma série de tarifas aos países do mundo. Lembrem-se que, inicialmente, o Brasil só tinha ficado com uma tarifa de 10%. Eu falei para vocês na época, não me deixem mentir, tá? Olha, 10% não é legal, mas dentro do que foi colocado em alguns países do mundo, próximo de 50%, né? O Brasil ainda está saindo um pouco melhor. Depois do governo norte-americano, ele aumentou as tarifas para 50%, só que não exatamente pelas questões comerciais de saldo da balança comercial, mas sim por questões políticas. Fomento de pior tensão, vocês se lembram, né? A gente teve a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, o Alexandre Padilha, por exemplo, sendo punido por conta das suas ações pelo programa Mais Médicos, né, de Cuba. O governo norte-americano criticando a postura do Brasil relacionada à atuação das redes sociais, alegando que havia, né, censura, controle das plataformas, que em grande parte são plataformas norte-americanas, e foi o ponto de maior tensão. Depois, em reunião da ONU, rolou uma química, entre aspas, entre o Lula e o Trump, e reduziu-se as tarifas. Lembrando que não de todos os produtos. Existem vários produtos que ainda estão sob negociações. Mas, dentro daquele momento, os norte-americanos ainda colocaram mais uma investigação contra o Brasil, que é uma investigação pela seção 301 das questões comerciais americanas, de investigações contra más práticas brasileiras. Os Estados Unidos agora estão muito próximos de concluir essas investigações. Isso são palavras do escritório do representante comercial dos Estados Unidos aqui no Brasil, que fala da conclusão dessas investigações. Muito possivelmente, para abril ou para maio, representantes do governo Lula vão ser convocados para Washington para que os Estados Unidos apresente quais foram os resultados dessas investigações das más práticas brasileiras.
o Brasil vai ter um certo tempo para responder se vai tomar medidas diferentes, se concorda com as propostas americanas, e as negociações devem se encerrar. A gente sabe que essas burocracias estatais às vezes demoram um pouco de tempo, né? Mas o resultado deve sair por volta de julho, agosto, ali no mais tardar, para que a gente tenha o resultado para saber se o Brasil vai ser punido ou não, com barreiras tarifárias, ou seja, impostos sobre produtos brasileiros, ou cotas de importação sobre determinados produtos brasileiros, ou até mesmo barreiras não tarifárias, ou seja, possíveis exclusões de acordos internacionais, proibição, por exemplo, que investidores americanos invistam em títulos brasileiros ou comprem parte ali de empresas brasileiras, mas algum tipo de punição pode acontecer. Professor, e por que os Estados Unidos estão investigando o Brasil? Pela seção 301, o Brasil foi encaixado em tarifas preferenciais injustas contra produtos americanos. Professor, mas o Brasil, ele não tem uma barreira, aliás, uma balança comercial positiva, aliás, negativa com os Estados Unidos? É verdade. Os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. Antes dele continuar, eu queria trazer aqui um ponto que surgiu hoje, eu acho também, que o CL notificou que, aparentemente, os Estados Unidos ampliou a pressão direta sobre o Brasil e já estava isso nos relatórios também. Só para dar um contexto de por que eu não tô tão... vamos ver o que vai dar, né? Porque acho muito suspeito essas questões virem à tona no momento que a BIM, nosso serviço de inteligência, já entendeu que o Brasil entrou no radar do governo americano e que, lendo aqui a notícia, a percepção é de que é uma narrativa em construção dos Estados Unidos, associando decisões do Supremo Tribunal Federal às restrições de liberdade de expressão, com potencial uso de instrumentos de pressão. O quadro ganhou força, piriri pororó, beleza. E daí tem o componente econômico, que é justamente aquilo que a gente está falando, PIX, tarifa de importação e afins. E aqui, para a BIM, trata-se de uma estratégia em múltiplas frentes: pressão econômica, questionamento institucional, questão de narrativa internacional. O timing também é visto como indicativo. Não surge do nada, em ano eleitoral, há uma janela sendo preparada, afirma o servidor. Então, o que eu queria falar, trazendo parte dessa notícia, né, eu não vou ler a notícia toda, é que existem outras frentes que já estão sendo movidas dos Estados Unidos para o Brasil, que vão além dessas questões comerciais. Então eu tô olhando um pouquinho cético com essas falas meio, vamos ver o que rola, porque talvez o que rola vai acontecer. O que rola é o que já tá se encaminhando. Mas vamos ver o resto do vídeo. Se vai tomar medidas diferentes, se concorda com as propostas americanas, e as negociações devem se encerrar, agentes tarifárias, ou seja, mesmo barreiras não tarifárias, ou seja, possíveis exclusões de acordos internacionais, proibição, por exemplo, que é achado em tarifas preferenciais injustas com os Estados Unidos. É verdade, né? Quando a gente analisa o saldo da balança comercial, os americanos mais ganham dinheiro exportando seus produtos para o Brasil do que os Estados Unidos perdem dinheiro importando produtos brasileiros. Só que o que mais interessa, segundo os Estados Unidos, não é o saldo da balança comercial, mas sim as tarifas que são impostas pelos dois países. E aí, de verdade, os números eles são um pouco dúbios, mas não exatamente tão diferentes assim. Quando a gente pega, por exemplo, a instituição séria, como a FGV, ela pega informações lá de 2022 e fala que a média de tarifas que o Brasil coloca sobre produtos americanos é de 11,7%, enquanto a média de tarifas que os americanos colocam sobre produtos brasileiros é de 2,2%. Mas talvez essa não seja a comparação mais justa. Por quê? Talvez fosse mais justo fazer uma média ponderada. Ou seja, a gente vai fazer uma proporção em relação à quantidade de produtos que sofrem determinadas tarifas e determinadas quantidades que sofrem outras tarifas. Porque essa média apresentada, poxa, eu peguei todos os produtos que são importados. Qual a tarifa é colocada neles? Só que existem alguns produtos que são mais importados do que outros. E, para benefício, entre aspas, dos Estados Unidos, os produtos que são mais importados são aqueles que têm as menores taxas, ou até mesmo isenção de tarifas. O Brasil coloca que 48% dos produtos americanos entram sem tarifas no mercado brasileiro e outros 15% sofrem alíquotas de no máximo 2%. Isso daria uma média ponderada próximo de 4,7%. Exatamente. Daí quando você olha com um pouco mais de carinho, com ponderações, etc., ainda é bem próximo do saudável ali. Fora que a gente tá falando de
países que, apesar de serem grandes, têm proporções de indústria e valores muito diferentes também. Daí você pega uma taxa que não é tão alta, é de 4%, em comparação com mais de 2%. Mas o outro país que está recebendo a taxa de 2% está com superávit quase todas as relações, quase todos os anos. Só para boi dormir, né? Então, A dos Estados Unidos continua sendo menor, mas a diferença ela é menos impactante. Mesmo assim, os Estados Unidos consideram que existem alguns excessos nas tarifas que são praticadas pelo Brasil. Os americanos falam também que o Brasil é muito frágil nas suas ações anticorrupção. E aí, galera, convenhamos. E os Estados Unidos são fortes nessas ações? Não, eu queria entender qual que é o âmbito de referência aqui. Sério. E essa questão de corrupção é de empresas privadas, setor público, no quê? E nesse caso de corrupção, é avaliado diferente uma democracia de uma ditadura, porque eles fazem comércio com a Arábia Saudita de forma tranquila. O que tá dentro aqui? Quais são os critérios adotados? Nos Estados Unidos, como que é, né? Que não dá para discordar muito, mas também não acho que os americanos estejam tão preocupados assim com a corrupção no sistema brasileiro. É muito Com mais para certeza, você colocar mais um argumento para possivelmente É porque se estivessem ligando pra corrupção de alguma coisa de sistema, etc., eles não ajudariam o Bukele e El Salvador, te etc. criticar, né, a postura brasileira. Eles reclamam também da questão de direito de propriedade intelectual. Lembra que eu trouxe para vocês na época que até questões relacionadas a 25 de março, porque ao invés de ter a camiseta Nike, ter a camiseta Mike, né? É uma brincadeira, mas é quase verdade, né? Ou seja, a questão de pirataria, a questão de roubo, por exemplo, de designs, e que o Brasil não faz questão de combater esse tipo de venda de produtos ilegais no território brasileiro, prejudicando a propriedade intelectual de empresas americanas. Fala também de obstáculos de acesso ao etanol americano, e aí, de fato, eles têm certa razão, porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos são grandes produtores de etanol. Os Estados Unidos produzem muito a partir do milho, um pouco a partir da cana ali produzido na Flórida, mas o milho é o grande destaque. O Brasil produz muito com nossa produção de cana, principalmente na zona da Mata Nordestina, litoral do Nordeste e também no Oeste Paulista. Quando nós tivemos ali por volta de 2017, os usineiros de cana, principalmente da zona da Mata Nordestina, que exportam os produtos e produzem também, né, o seu etanol, eles estavam reclamando da concorrência norte-americana. E naquele contexto, o Brasil colocou tarifas próximas de 20% sobre o etanol americano. Na época da pandemia, claro, o preço do combustível ficou muito mais caro. O Brasil, para tentar aliviar um pouco o processo de inflação, reduziu as tarifas, colocou tarifas praticamente zero sobre o etanol americano, para tentar tornar o produto um pouco mais barato no mercado interno. Mas, em 2025, até por novamente pressão dos usineiros, a tarifa em relação ao etanol ficou muito próxima de 16%. Os Estados Unidos, hoje, eles colocam uma tarifa próxima de 2%, de 2,5%. Os Estados Unidos falam que essas tarifas causam prejuízo próximo de 3 bilhões de dólares anuais, tanto diretos quanto indiretos, e o Brasil exporta muito mais etanol para os Estados Unidos do que os americanos para a gente. Então, de fato, o Brasil protege o mercado de etanol. Vamos dizer aqui, é uma prática extremamente justa quando você está falando de política e de países, e que é algo que vai acontecer o tempo todo em várias indústrias, tá? E é uma política interessante, muitas vezes, para proteger justamente quem tá aqui dentro. Se, por exemplo, e eu acho que até a vista grossa com produtos falsificados e afins, também vai um pouco disso, tá? Porque se a gente deixar o mercado aberto, reduzir tarifas, etc., a gente vai ter uma competição desleal, porque quando a gente fala de produtividade, lembra aquele papo de produtividade e tal? Outros países têm muito mais tecnologia, têm muito mais produtividade a partir de máquinas do que o Brasil. Então isso acaba sendo desleal com a gente, porque a gente não tem essa competitividade, muitas das vezes, muitas indústrias. E 2, a gente é um país desigual pra caralho e pobre, em muitos aspectos. Então, se a gente fizer esses ataques a 25 de março, etc, etc, populações carentes não vão comprar. Isso também atrapalha a nossa economia. Tem muita coisa aqui no Brasil só funcionou por causa da pirataria, e vou defender com unhas e dentes essa pirataria, tá? Foda-se. Os caras já têm dinheiro pra caralho. Fica torrando camisa que eles não venderam. Mas beleza. Falamos também do desmatamento ilegal do Brasil. Mais uma vez, assim.
Não, esse é o maior absurdo. E muitas das vezes, esse desmatamento ilegal, essas questões vão justamente para estes países que estão, muitas das vezes, economicamente, fazendo essas coisas ficarem viáveis. E quando não é legal, quando é legal, eles fazem a mesma merda. Só com empresas deles. Não caia no engano de achar que eles estão preocupados com o nosso país. Eles não estão. Eles estão preocupados com negócios que eles poderiam explorar mais a gente e não estão fazendo. Estou defendendo desmatamento ilegal? Não. Nem garimpo ilegal, nem nada disso. Mas esses caras que estão reclamando são os mesmos caras que se beneficiam disso. Quando não é ilegal, eles se beneficiam de desmatar eles mesmos. Não tem nenhuma bondade vindo desse discurso. Só apontar bastante nisso, deixar isso bem claro, bem nítido, tá? Bem nítido. Como a corrupção, não dá para negar que haja desmatamento ilegal, mas também não acho que seja uma preocupação tão grande assim dos norte-americanos, é para colocar mais uma justificativa para possíveis sanções, e também reclamam sobre a questão das atitudes discriminatórias contra cidadãos e companhias americanas. E aí, 2 casos chamam muita atenção, que é a questão da internet, a regulação das redes sociais. O Brasil, junto com a União Europeia, é mais favorável, né, ter uma postura de regulação das redes, Sim. de remoção de... E precisa ser, gente. A gente tá vivendo num mundo que tá cada vez pior por conta das redes sociais. E essas empresas precisam ser culpabilizadas, porque são vetores de muitas coisas que afetam a gente. conteúdos, enfim. E também a questão do Pix, porque o governo americano considera que a adoção do Pix, que é uma instituição colocada, né, uma transação liderada ali pelo Banco Central, sem passar pelas maquininhas de cartões, pelos bancos, isso atrapalha empresas americanas. Então, E que continue atrapalhando. Continue atrapalhando, porque faz bem pra gente, faz bem pro brasileiro, faz bem pro comerciante não pagar taxas. Muitas vezes são abusivas. A forma como Master e Visa controlam o mercado é caótica. E as outras empresas ficam dependendo deles como se eles fossem órgãos estatais ou coisa nesse sentido. E que continue, tá? Se alguém neste vídeo vier falar mal de Pix nos comentários, vai ser bloqueado. Não tenha dúvida disso. Ai de você. Ai de você. concorrência desleal. Houve críticas, então, ao Pix e também à regulação das redes. O Brasil fala que o Pix não foi criado para prejudicar bandeiras americanas de cartões de crédito. E o Brasil Sim. fala também que a gente segue o Marco Civil da internet. E que o Marco Civil da internet independe de questões políticas americanas. Poxa, uma legislação feita pelo Brasil, para o Brasil, haver algum tipo de regulação do mundo digital. E é claro que, em ano eleitoral, se a gente tem o presidente dos Estados Unidos criticando o Pix, que talvez seja uma das poucas unanimidades nacionais, né? O Pix todo mundo reconhece como um sistema muito bem sucedido, que facilitou transações, que reduziu tarifas. Se um presidente dos Estados Unidos alega que o Pix está prejudicando o Brasil, claro que o governo atual vai fazer muito uso político disso. Até porque, vai lembrar, recentemente nós tivemos o líder da oposição, né, que é o Flávio Bolsonaro, que vai concorrer nas eleições aí de 2026, visitando os Estados Unidos e fazendo uma série de tentativas, pelo menos, de parcerias, alegando... E você ouviu o viralatismo que foi esse discurso do Flávio Bolsonaro? Mais um grande motivo para nunca votar num cara desses. Nunca. Jamais. Jamais. O Flávio isentão, Flávio neutro, Flávio mais moderado, que não tem porra nenhuma de moderado. Porra nenhuma de moderado. Mas espero que o governo use isso a favor deles mesmo, tá? Posso não amar o Lula, mas tem que usar a favor, porque pelo menos um cara que é minimamente nacionalista do que um entreguista que vai chegar na presidência, abrir o rabo para os Estados Unidos e mandar entrar Tora americana que vai espoliar a gente como se nada fosse mais importante e a gente vai se fuder no meio do caminho, tá? Os americanos deveriam fazer pressão diplomática sobre o Brasil, alegando que o Brasil deveria oferecer uma preferência de exploração de minerais terras raras. Eu acho que esse tipo de coisa, como pedir para os Estados Unidos fazerem pressão contra a gente, pra mim deveria ser crime eleitoral, tá? Alegando que o Brasil tem que ajudar os Estados Unidos a superar essa dependência que os chineses têm frente aos minerais. Então penso eu que os Estados Unidos têm com os chineses as terras raras que hoje a China
é um dos principais... Eu acho que eles têm a maior parte de refinarias de metais raros, etc. Eles são quem controla a maior parte desse mercado. Que isso vai ter um uso político muito grande, né, nessas eleições, para qual lado que o Brasil vai. Se vai ficar mais próximo dos Estados Unidos ou da China. E penso que o PIX pode ser um fator determinante desse processo. Enfim, quem tá certo, eu acho, né, na minha concepção, que existem alguns pontos que os norte-americanos podem ter um pouco mais de razão e, querendo ou não, galera, cada um luta pelos seus próprios interesses. Por exemplo, o Brasil, ele é muito mais protecionista em relação... Se luta pelos interesses, não existe razão, então. Assim, pra você entender o que eu tô... Se é uma disputa de interesse, se é uma disputa política, a razão ela é subjetiva. Então, vamos olhar com carinho o que o professor vai falar agora, qual lógica vai ganhar, já é outro relação ao fator. mercado de etanol do que os norte-americanos. É verdade. Mas a gente não pode esquecer que, pela própria regra da OMC, Organização Mundial do Comércio, se é que ela ainda tem algum tipo de credibilidade, né? Países que são considerados em desenvolvimento, e o Brasil, ele tem essa pecha, né? Ele tem essa característica, podem praticar alguns protecionismos a mais do que os países já desenvolvidos. Sim. Mas pode ser que haja algum tipo de negociação. Promessas em relação, por exemplo, a combater a pirataria, propriedade intelectual, acho que o Brasil também pode cooperar um pouco mais com os Estados Unidos e talvez tentar ofertar algum tipo de solução, né? Olha, a gente vai adotar medidas de combate à corrupção e tal. Mas é que eu acho que isso não é o Pode principal. fazer alguma coisa pra Os inglês americanos, se ver. quiserem tarifar o Brasil, assim eu vou fazer. Lembrando que os americanos também estão investigando o Brasil pelo uso de mão de obra análoga à escravidão, também colocando que isso pode gerar sobretaxas a produtos brasileiros. Também acho que eles não estão preocupados com a mão de obra análoga à escravidão no Brasil. Um pouco. Mas é uma desculpa para possivelmente taxar. E Brasil e Estados Unidos estão se indispondo bastante na OMC. O Brasil acabou de boicotar uma moratória, um adiamento, né, estender o período de isenção para serviços digitais, alegando que enquanto os americanos não reduzirem as suas barreiras em relação aos produtos agrícolas, que são muito mais importantes do que os serviços digitais, o Brasil também não apoia a proposta apresentada pela OMC. Os americanos ficaram revoltadíssimos, alegando que Brasil e Turquia, que foram os principais países que boicotaram essa ideia dos Estados Unidos, estão indo contra mais de 150 países que querem isenção de impostos em plataformas de streaming, downloads digitais. Ou seja, a briga Brasil e Estados Unidos ela é crescente. Lembrando que tudo isso se soma a questões... Isso é palhaçada, né? São 150 países que querem tudo isso mesmo. Tem nenhum lobby americano acontecendo. Da onde vêm os principais canais de streaming e ligados à tecnologia afins? Será que são realmente 150 países que Parece. políticas inerentes ao Brasil ser um grande aliado dos chineses. Esse ano temos ano eleitoral no Brasil e interessa muito mais aos Estados Unidos que um candidato que coordene com os americanos, possivelmente a instalação de bases americanas, a exploração de terras raras, é muito mais interessante para o governo americano. Ou seja, na minha concepção, muito possivelmente essas investigações vão trazer um malefício para o Brasil e vão ser aplicadas sanções contra o governo brasileiro. E aí, galera, acho que o Brasil tem que responder como a essa exigência americana, hein? Como? Eu não sei, mas tem que continuar não se dobrando aos Estados Unidos, que pinta e bordam o que querem no mundo. E tudo isso indica que os Estados Unidos têm um candidato, e isso é altamente perigoso para a democracia e para o Brasil como um país soberano. Mas é isso, final do vídeo. O professor normalmente tende a querer ser um pouco mais isento nas análises que ele traz, e tá tudo bem sobre isso. Não acho que é um problema. Mas vocês entenderam bem como eu me posiciono em todo esse lugar aqui. Acho que isso é um ataque crítico à soberania. Acho que a gente tem que ficar de olho e definitivamente apoiar o lado que não vai deitar e rolar para os Estados Unidos. Somos um povo soberano, precisamos manter nossa soberania, porque senão lá na frente a gente vai se... Mas é isso, se você concorda comigo ou discorda, comenta aqui, curte esse vídeo, vai lá no canal do professor, vê o vídeo na íntegra, curte e comenta lá também. E, por favor, se inscreve nesse canal, dê aquela força, se quiser fazer um pix, uma doação, tem o QR Code na tela. Mas eu prefiro muito mais que você assista algum dos vídeos que vai aparecer aqui e que se inscreva e fortaleça o meu corre. Por enquanto é isso. Se você me permite dar um tchau bem brasileiro, bem anti-imperialista, eu te dou um tchau. Mas por enquanto é só. Até a próxima e a gente se vê. Posso contar com você? Posso dar tchau? Então tchau.